É a palavra do Senhor que dá a nós a direção. E é interessante que uma das coisas que mais que a Bíblia nos fala é sobre exatamente aquilo que nós precisamos nesse tempo em que nós estamos vivendo, que é sobre oração. Porque a oração, ela tem um poder, a Bíblia mostra isso, que a oração tem o poder de mudar o curso da história. Existe um poder na oração, existe um poder quando a igreja ora, que ainda não experimentamos. Existe um poder quando a igreja se reúne em oração, quando ela busca o seu Deus em oração, que ainda não vimos, que ainda não experimentamos, e que nesses dias é um tempo propício para que esse poder que existe e que Deus deu à igreja venha sobre nós, venha sobre ela. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, vai nos falar sobre algo que tem a ver com o que está acontecendo, o que acontece. Diz a Bíblia que, em Eclesiastes 9, 2, que todos partilham um destino comum. Tanto o justo como o ímpio, o bom e o mal, o puro e o ímpio, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com os homens bons, acontece com os pecadores. O que acontece com quem faz juramentos, acontecem também com os que não fazem. E Jesus vai definir isso lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 45, quando ele diz assim: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. E ele vai dizer a mesma coisa que Eclesiastes 9:2, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre o justo e sobre o injusto. O que os dois textos têm a ver e o que ele nos fala é exatamente que existe um curso natural, algo que é igual a todos, mas veremos que existe algo que acontece que muda esse curso. Então, Jesus, como disse em Mateus e Eclesiastes, vai falar assim: tudo acontece para os justos, como também para os injustos, para aqueles que são pecadores, como também para aqueles que não são pecadores. Mas existe aquilo que faz com que o curso natural seja diferenciado, que é a oração. A oração tem um poder de fazer com que o curso natural ele tenha uma interferência. Então, todas as vezes que a igreja entende esse poder que ela tem através da oração, através da autoridade que Deus deu à igreja quando ela dobra os seus joelhos, para que o curso natural das coisas se transforme e não há um grito desesperado nesses dias, para que a manifestação dos filhos de Deus apareçam. E como nós vamos aparecer como filhos de Deus? Através do nosso poder chamado oração. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vamos ver que a oração mudou o curso da chuva. No livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz, mesmo assim, anote para você ler em casa, aí, bem no seu caderno. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, vai dizer assim: ora, Elias de Tisbe e Gileade disse a Acabe: juro pelo Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Você vê que
quando Elias ele começa a clamar e a declarar que não há mais chuva durante o tempo que ele determinou, ele começa a orar e os céus começam a se movimentar. E não é apenas os sapos que deveriam demonstrar alegria quando chove. A importância da chuva, ela é evidente. A importância da chuva, ela é evidente e fundamental para a sobrevivência humana. Às vezes, quando nós estamos em casa e um final de semana, bem calor, e vai chegando, nós vamos planejando ir à praia e de repente o que acontece? A chuva vem e nós logo nos aborrecemos. Mas a chuva tem um propósito. E eu quero dizer para você que quando Elias ele ora, ele mexe nos céus e faz com que não haja mais chuva sobre a terra. Sobre a terra. A oração tem o poder de mexer nos céus, de trazer os céus que estão fechados chuvas, mas também tem o poder de pegar um céu que está pronto a chover e trancá-lo. E no tempo que nós estamos vivendo num tempo onde os céus se fecharam, não há chuva. Não há chuva. E todas as vezes que para-se de chover, a morte começa a se instalar, porque não há água, e a água é símbolo de vida. A água simboliza vida, ninguém consegue viver sem água. E a igreja tem um poder da oração para decretar o fim do tempo de seca. Nós temos o poder e a autoridade através da oração de decretar um fim a um tempo de seca e decretar uma chuva. Nós temos a autoridade por Deus de decretarmos através da oração o tempo e cessar um onde a morte se instala. Você observe que quando Elias ora, e ele diz assim, durante o tempo que, a partir de agora, enquanto eu não declarar a oração de chuva, os céus serão fechados e não haverá mais chuva sobre a terra. Você vai começar a observar que aquele tempo começa a ser um tempo de seca, mas também começa a ser agora um tempo de morte. As plantações vão se perdendo e as pessoas não têm mais o que comer e as pessoas começam a morrer. Quando você vê no livro de Reis, capítulo 17, 12, diz assim, uma mulher desesperada, Elias chega diante dessa viúva e diz para ela assim, me dá um pouco d'água. E quando ela vai buscar esse pouco d'água, que era escasso, ele fala assim, prepara também, me dá também um pedaço de bolo. E ela vai declarar que ela ia já preparar, ela pegou os gravetos para preparar um bolo para ela e o seu filho comer e morrer após essa última refeição. E quando Elias entra dentro daquela casa, ele com o poder da oração, ele decreta que aquela família, em meio à crise, que aquela família, em meio àquele caos, onde vários estavam morrendo por fome, estavam morrendo por sede, ele declara que a farinha não ia faltar na casa dela. Aquele homem que foi o mesmo que decretou o fim da chuva, que tem o poder da oração, ele chega dentro de uma casa e decreta que aquela casa não seria atingida pela crise. Aquela mulher começa a viver com uma farinha que estava para acabar, mas não acabava mais. Então Deus nos deu autoridade para mover os céus. Existe um ciclo natural das coisas. Nós podemos cruzar os nossos braços e aceitar esse curso natural das coisas, de mortes,
de falências, de falta de esperança, porque esse é o normal no mundo. Mas podemos mudar essa situação quando nós entendermos que existe um poder em nós que o Senhor nos deu para mudar a história, para fazer com que o curso natural não seja mais assim, seja modificado. Então, aquela chuva que simboliza vida, que não existe mais, pessoas estão morrendo porque não há chuva. Existe agora um clamor que vai de encontro, que muda esse curso natural, que muda essa história. Você e eu temos essa autoridade dada por Deus de mudarmos o curso dessa história através da oração. Nós estamos à beira, nós estamos vendo pessoas morrerem cada dia mais, vidas se perdendo cada dia mais por causa da pandemia, do Covid. Nós estamos vendo pessoas falirem, miséria querer se instalar diante de nós, diante do nosso país. Nós podemos cruzar os nossos braços e ver isso como algo normal. Mas podemos, como igreja, entrar nos lugares celestiais e começarmos a clamar pela chuva que traz vida, pela chuva que traz prosperidade. Sim. É hora da igreja clamar para que os céus fechados se abram e o Senhor comece a derramar sobre nossa nação uma chuva seródia, uma chuva temporã, uma chuva que vai trazer para esse Brasil a esperança de dias melhores. A minha esperança e a sua esperança não pode estar colocada na humanidade de ninguém. A igreja nunca esperou e nunca poderá esperar um futuro que dependa de um homem, mas nós devemos depender e declarar um futuro segundo o nosso Deus. Ei, Deus está convocando a igreja para clamar. É dia de clamar, é dia de chá, é dia de plantear, é dia de declarar um futuro no qual a humanidade não declara, os economistas não declaram, a saúde não declara, a ciência não declara, mas a igreja precisa se levantar em oração e dizer: nós não seguimos, nós não nos orientamos pelos homens, nós nos orientamos pelos céus. É hora da igreja clamar, é hora de dar um clamor na sua casa e dizer: Deus, derrama a tua chuva que traz prosperidade, derrama a tua chuva que traz saúde, que traz vida. Arranque da nossa nação esse espírito de morte, arranque da nossa nação esse espírito, ó Pai, de falência, de miséria, de pobreza. Deus, nós como igreja levantamos um clamor para que a tua chuva venha sobre nós. É maravilhoso quando Elias ele olha para o céu e não há nada no céu, e ele diz assim: vai correndo dizer ao rei Acabe, vai correndo dizer ao rei Acabe, para que ele coma, para que ele beba, porque vem uma chuva sobre a nação. Não é, queridos, não é o homem que vai declarar o que vai acontecer amanhã, mas
São os profetas, é a igreja que vai abrir o caminho para aquilo que Deus vai fazer em um amanhã glorioso, um amanhã abençoado, aonde todos vão falar e ter que dizer: só o Senhor poderia fazer algo dessa magnitude. E Elias olha e fala para o menino: vai, e o menino fala: não estou vendo nada. Ei, as notícias, quando você abre o Facebook, você não vê nada. Quando você olha a televisão, você não vê nada, além de morte, além de lojas fechadas, falência. Mas nós, como igreja, vemos uma mão do tamanho, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Parece que não é nada, mas é um sinal de que uma grande chuva vem sobre nossa nação. Ei, rabachanarabalás. Decantarabachelecantarabás. Existe uma nuvem bem pequena. E todas as vezes a Bíblia fala que quando a igreja ora, é incenso que sobe, irmãos. São incensos. O que é a oração? Incenso. São vapores que vai subindo. São vapores, são essência que vão subindo da terra, vai subindo da terra, vai subindo da terra e vai chegando nas narinas de Deus. E aquilo vai enchendo e penetrando os céus, e vai penetrando os céus, e vai penetrando os céus. Quando os céus se enchem de oração, irmãos, quando a igreja enche os céus de oração, Deus começa a derramar a tua bênção, Deus começa a derramar prosperidade, Deus começa a derramar cura. Vamos encher agora o céu de incenso. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de defender e comece a ajoelhar e a orar e a clamar ao Deus que tem a resposta. Ao Deus que responde ao clamor da sua noiva. Eu vejo uma mão bem pequena, são sinais. Muitos veem sinais de fim. Muitos estão vendo final, sinais de morte, que acabou. Humanamente, quando nós olhamos para frente, nós vemos uma escuridão. Mas quando nós olhamos em Deus, nós entendemos que Ele está no futuro. E aonde o Senhor está, existe luz, existe brilho. Eu não sei no seu futuro. Meu irmão que está me ouvindo pela internet, irmãos que estão aqui me ouvindo, eu não sei no seu futuro, mas no meu futuro eu vejo o meu Senhor. E todas as vezes que eu olho no meu Senhor, lá no meu futuro, eu sei que tem luz. Eu sei que tem prosperidade, eu sei que tem cura, eu sei que tem alegria, eu sei que tem favor, eu sei que tem cuidado. E é por isso que eu clamo para que um tempo sobrenatural comece a raiar sobre nós. Encha os céus com incenso. Comece a mandar incenso. Ore igreja, ore igreja. A palavra profética desses dias não é outra a não ser o clamor, o clamor, o clamor. Ore, 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 ore. A oração vai trazendo uma chuva para essa nação de prosperidade, de cura, de favor de Deus. De favor de Deus. A igreja tem um poder sobrenatural que no meio do caos, no meio de um vale, de lugar de morte, ela tem um poder de declarar vida. Em meio a um lugar de miséria, um lugar de falência, ela tem um poder de declarar prosperidade. Porque o nosso Deus é cura. E o nosso Deus é prosperidade. É tempo de clamar. A oração mudou o curso da chuva. A oração mudou o curso do sol.
o sol que é símbolo de alegria, o sol que é símbolo de vida, o sol que é símbolo de clareza. A oração tem o poder de fazer as estações virar ao nosso favor, entenda isso. A estação que se está lá no Brasil, uma estação difícil, é um inverno muito frio, mas a oração ela tem o poder de transformar a estação. Veja que o sol foi tocado pelo poder da oração de Josué. Jesus disse: o sol nasce tanto para o justo como para o injusto. Mas eu tenho uma palavra para você. O sol nasce tanto para o justo como para o injusto, mas o sol só para. Ele nasce para todos, mas ele só para aqueles que nele confiam. O sol só para aqueles que ajoelham e entendem que Deus pode intervir em qualquer tempo. Josué, como um louco, olhou para o sol e declarou: sol, retenha-te. Retenha-te, sol. Porque eu sou o servo do Deus Altíssimo. Ele é criador do céu, da terra. Foi Ele que criou o sol. Foi Ele que criou a lua. Foi Ele quem criou as estrelas. Então eu estou lutando em nome do meu Deus. Então, sol, pare ao meu favor. Jesus disse que o sol nasce para todos, mas só para aqueles que oram, para aqueles que têm fé, para aqueles que confiam em Deus. Em Salmos 30, 40, diz assim: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante. Ei, a sua ira só dura um instante, mas o seu favor, aquilo que vai penetrar na tua casa, o favor de Deus sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, o favor de Deus dura uma vida toda. E ele vai continuar dizendo, o salmista declarando, ele está vivendo um tempo difícil, quando ele escreve esse salmo e ele declara: a ira do Senhor dura só por um tempo, mas o seu favor dura a vida inteira. E ele vai declarar, e ele vai falar aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem o romper da manhã. Quando rompe o dia, a alegria brota. Agora eu quero falar algo interessante para você, aquele que entende o poder da oração. Que como aconteceu com Josué, que fez o sol parar ao seu favor. Agora nós temos uma noite escura. Nós estamos vivendo em uma noite muito escura. Aquela noite negra, escura, onde nós não conseguimos enxergar 2 dedos de palmos. É uma noite tão escura que nós não sabemos se vamos romper ao amanhã. Muitas pessoas estão desesperadas porque não conseguem ver um amanhã. Estão desesperadas nessa noite tão negra, tão escura, que não conseguem entender e ver mais o romper do dia. Não conseguem ter esperança que vai amanhecer. E como Josué parou o sol, nós como igreja vamos antecipar o sol.
Nós que estamos vivendo uma noite, naquela noite negra, à meia-noite, onde tudo está escuro, onde ninguém vê ninguém, nós vamos clamar para que o sol nasça nessa mais escuridão. Na meia-noite, Deus vai fazer o sol brilhar. Eu quero declarar sobre a tua vida que nessa escuridão que você está vivendo, nessa noite escura, nesse desespero, ei, nós vamos orar e Deus vai fazer essa noite se tornar dia. O dia vai antecipar. O prognóstico que vai de anos, de meses. Nós como igreja vamos orar e vamos declarar que o dia vai raiar mais cedo do que nunca. Aleluia. Os filhos das trevas adoram trabalhar na escuridão, na noite escura. Mas nós somos filhos da luz. Nós somos os filhos da luz. E que é algo extraordinário, algo magnífico, é que Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo. E nesse tempo que há uma escuridão tão grande, tão tenebrosa, que traz medo, quem é aqui que não tem medo da noite? Quando chega a noite e começa a vir, a sua visão começa a diminuir, a sua percepção diminui, você não consegue enxergar longe, você não consegue perceber as coisas que são ao seu redor, e você começa, a sua mente começa a ver coisas, a imaginar coisas. Você passa por um beco, você fala, deve ter um bandido, deve ter um fantasma, deve ter um demônio, deve ter o sei lá o quê. Mas a Bíblia diz que nós somos luz, e a melhor hora para a luz brilhar é na meia-noite, é nas densas trevas, é na escuridão. É agora que nós vamos dobrar os nossos joelhos e fazer com que o dia venha. Você que está chorando, está me ouvindo e está chorando. Ei, você que está me ouvindo e está desesperado com amanhã, eu quero declarar para você que nós como igreja vamos trazer o amanhecer. A luz de Jesus vai penetrar dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro do teu casamento, dentro da tua história, e vai fazer um romper. Existe um futuro para nós. Existe um Deus que não está só no nosso presente, mas Ele está no nosso futuro. Quem escreveu o destino da nossa vida foi Ele, e todos os destinos que Ele escreve é um destino de luz, é um destino claro, é um destino de glória, é um destino de bênção, é um destino de proteção. Ele é o nosso Deus. Ele já foi na frente. Jesus disse assim, em Mateus capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, no lugar de destaque, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estais nos céus. Você consegue acreditar que esse é o seu tempo de brilhar? Esse é o tempo da igreja brilhar. É o tempo dela trazer esperança àqueles que estão desesperados. É o tempo dela apontar para um futuro em Deus, um futuro em Cristo. É o tempo de mostrar e dizer, nem tudo chegou ao fim, porque o nosso Deus ainda não deu a última palavra. Ele que é o alfa, Ele que é o ômega, Ele que é o princípio, Ele que é o fim. É Ele que escreve a história.
Eu quero terminar nessa noite falando sobre a oração que muda o curso da história. E ela tem um poder de mudar, de sarar a terra, de sanar, de fazer cessar a praga. A oração tem o poder de sarar a terra. Ela tem o poder de cessar a praga. Ela tem. Segunda Crônicas 7, 13 e 15 diz: se eu cerrar os céus, isso é Deus falando, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, aí ele vai dizer assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E aí ele vai dizer assim, que é o que nós temos que entender e ver e viver. Ele vai dizer no 15 algo extraordinário, algo único que só a igreja do Senhor Jesus tem. Ele vai dizer assim: agora estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, deste povo chamado igreja. E quando você ora, os ouvidos de Deus estão abertos para escutar o seu clamor. O incenso sobe e a glória desce. O incenso sobe e a resposta desce. O incenso sobe e os gafanhotos caem por terra. O incenso sobe e as pragas caem por terra. O incenso sobe e o renovo vem por terra. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Esse texto nos dá o segredo para acabar com qualquer praga. Ele vai dizer assim: humilhe. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça as suas falhas, sua incapacidade. E comece a ter uma atitude de mudança. Ei, a igreja está nesse tempo para se humilhar e dizer assim: Deus, nós não conseguimos sem o Senhor. Não é com a nossa filosofia, não é com a nossa teologia, não é com a nossa força, com o nosso dinheiro, que essa situação vai mudar. Nós somos fracos, pequenos, pobre e nu diante do Senhor, e nós nos humilhamos e reconhecemos a nossa fraqueza. E dizemos para Ele assim: nós vamos mudar as nossas atitudes como servos e filhos seus. Nós vamos confiar em Ti, Pai. Nós vamos buscar santidade em Ti, Senhor. É isso que Deus diz nesse texto. E é interessante que nesse tempo em que nós estamos vivendo, a coisa que nós mais temos que vigiar e que mais fazemos é murmurar, é reclamar, é questionar. Mas esse momento em que nós estamos vivendo, é o momento que nós devemos adorar ao Senhor. É um tempo de face. É um tempo de solitude. Onde é você e Deus. Você e o seu Senhor. É aquele clamor que molha todo o chão.
É aquele momento onde você vê Deus descer dentro do seu quarto, sente Deus descer dentro da sua casa e algo espetacular acontece. É quando você começa a cantar e a louvar e a engrandecer a esse grande eu sou, a esse Deus. Não é momento de murmurar, de questionar, é momento de levantar um altar de adoração, é um momento de levantar um altar de busca, de tocar, de beijar a face dele. É um tempo de busca, buscar a minha face. Tempo de intimidade, tempo de cheiro, tempo de toque, tempo de passar tempo juntos. É isso. E a conclusão disso tudo é que quando nós unimos tudo isso e começamos a orar, existe a promessa. Ele declara assim: eu sararei a sua terra. E ele vai dizer ainda, continuando: e estarão abertos os meus ouvidos ao clamor, à oração deste lugar. Jesus disse algo sobre a oração. Ele vai dizer assim: em verdade vos digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Tudo o que vocês ligarem na terra em oração será ligado nos céus. A igreja precisa entender esse tempo, que é tempo de clamor, é tempo de ligação, é tempo de contato, é tempo de conexão com Deus, através de oração, através de clamor. É o nosso tempo de mudar a história. É o tempo da igreja contemporânea, a igreja atual, entender que não existe igreja moderna, existe uma igreja que clama, uma igreja que ora, uma igreja que entende que os céus se movimentam, não através da performance, não através do conhecimento, mas se movimenta através do clamor, através dos joelhos dobrados, através de alguém que suplica, que jejua, que clama, que busca. Ei, meu Deus! Ei, meu Deus! E se começarmos a orar, os céus estarão atentos ao nosso clamor. Os céus vão ser tocados. O céu vai ser tocado. Se os joelhos se dobrar, as circunstâncias se dobrarão. Quando os joelhos se dobrarem, os céus e a terra darão resposta. Entenda isso na tua alma, no teu espírito. Anote isso para que você viva isso todos os dias. Se os nossos joelhos se dobrarem, as circunstâncias se dobrarão. Quando os nossos joelhos se dobrarem, os céus e a terra darão resposta. Sabe que a oração desses dias, a oração da igreja vai fazer inverno se tornar verão, vai fazer seca dar lugar de chuva, vai dar a escassez, vai ter que dar lugar a um lugar de prosperidade, de crescimento. Eu termino aqui, pode vir os irmãos. Nenhum lugar, irmãos, nenhum lugar, não existe nenhum lugar e nenhum momento melhor e mais propício para a igreja mostrar o seu brilho e o seu poder do que no tempo em que nós estamos vivendo. Não existe tempo mais propício, não existe tempo melhor do que este que nós estamos vivendo, para o mundo conhecer quem é a igreja do Senhor Jesus.
como ela é poderosa. Para que você, igreja, conheça quem é o seu Deus, como Ele é bom, como Ele é forte, como Ele é grande, como Ele é poderoso, como Ele é extraordinário, para você conhecer como a oração muda o curso, como a oração muda as circunstâncias. E tem alguns que vão dizer assim: pastor, mas o Apocalipse está chegando, Jesus está voltando, eu vou viver igual Paulo viveu, irmãos. Eu sempre vou lutar para que a glória de Deus se estabeleça no tempo em que eu vivo. Eu vou sempre trazer uma mensagem de esperança, porque essa é a boa nova do Evangelho. Boas novas, tempo de esperança, Deus agindo, oração, fazendo algo extraordinário, cura, entrando dentro do teu lar nesse tempo, mas se for o fim, é lucro. Se for Apocalipse, é lucro, mas eu vou declarar e vejo um futuro glorioso através de uma igreja que ora, de uma igreja que clama, de uma igreja que entra no sobrenatural e se mostra no tempo das trevas, não como alguém apagado, mas alguém que brilha, alguém que tem uma palavra, alguém que tem uma posição, alguém que aponta para um lugar de esperança. Em Deus você pode sonhar, em Deus você pode esperar dias melhores, em Deus você pode esperar algo maravilhoso. Ele guarda você, Ele pega você pela mão. Ei, você pode estar que nem Pedro, que começa a afundar. E Pedro afunda e ele grita como se Jesus estivesse tão longe dele. Como se Jesus viesse correndo para salvar Pedro. Não, Jesus apenas estende a mão, porque Ele nunca estará longe de você. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas existe um poder da oração que muda o curso da história. Você pode mudar, igreja, o curso dessa história, ajoelhando, jejuando, clamando, jogando por cima incenso, e Deus começando a derramar chuva, você clamando para que o sol da justiça brilhe, e aonde havia só tristeza, aonde havia só desespero, agora chegou o verão, é o tempo da dança, o tempo de cantar chegou, a palavra é cheia de futuro para nós, o futuro glorioso, o futuro de bênção, só que nós podemos cruzar os braços e aceitar como normal, ou enterre através do joelho, através do clamor, declarando: o Senhor vive, e Ele se levantará ao nosso favor. É tempo de choro, é tempo de clamor, é tempo de incenso que sobe, e eu tenho certeza que quando o incenso sobe, a glória desce.